graça e a paz do nosso Deus, amado irmão. Esse é o projeto Sementes de Fé e eu sou o seminarista Ian. Nós estamos estudando o livro do pastor batista norte-americano John Piper, Coronavírus e Cristo, e tirando lições imprescindíveis para a edificação das nossas vidas. Se você ainda não conhece esse livro, vá na descrição desse vídeo e encontre o PDF gratuitamente. Você também poderá ter acesso ao audiobook do livro, que também foi disponibilizado gratuitamente pela editora Fiel, que fez a tradução e a divulgação desse material para nós. Hoje nós vamos ver o primeiro capítulo da segunda parte do livro, o capítulo de número 6. A primeira parte do livro foi encerrada na semana passada e nós falamos sobre o Deus que reina sobre o coronavírus. A segunda parte do livro tem o propósito de falar sobre o que Deus está fazendo através do coronavírus. Uma vez que ficou bem estabelecida a questão de que Deus reina sobre o coronavírus, agora a pergunta do pastor Piper é: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Essa é a segunda parte do livro. E ele apresenta aí pensamentos preliminares sobre essa questão. Os 6 capítulos da segunda parte funcionam como que respostas a essa pergunta: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Hoje nós vamos ver a primeira resposta a essa pergunta, que é o capítulo 6. Mas antes disso, é importante dizer como que John Piper chegou a essa questão. Porque para afirmar que Deus reina sobre, ou que Deus está fazendo alguma coisa através do coronavírus, é preciso entender que Deus reina sobre o coronavírus. E aí ele cita Efésios capítulo 1, verso 11, que diz: ele governa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 11. Mas a questão é, qual é a vontade de Deus? Quais os propósitos dele com relação a todas essas situações? E aí, antes de responder essa pergunta propriamente, ele vai dizer: parem de confiar nos homens. Não leia o livro porque é John Piper que está falando, mas porque ele está falando a partir da palavra de Deus, a partir das Escrituras. E a grande pergunta que resta é: a Bíblia fala sobre os propósitos de Deus através do coronavírus? Ou melhor, através das doenças, através da enfermidade, através do sofrimento do mundo? A Bíblia revela alguma coisa nesse sentido? E aí ele traz advertências com relação a pessoas que preferem ouvir homens do que o que as Escrituras têm a falar sobre essa questão. Provérbios 29, 26 nos diz: quem confia no próprio entendimento é tolo. E aí ele vai afirmar que o seu objetivo não é inventar ideias sobre o que Deus está fazendo, mas fazer a exposição do que a Bíblia fala dessa questão. A princípio, ele diz que os caminhos de Deus são inescrutáveis, citando Romanos capítulo 11. Os seus desígnios com o coronavírus, eles são, na verdade, incontáveis. Deus ele tem muitos propósitos e vários desses caminhos a gente nunca vai descobrir completamente, né? O texto de Romanos 11 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Veja, os juízos de Deus são inescrutáveis. E o coronavírus, como nós temos entendido, é um juízo de Deus, é uma ação de Deus com relação ao mundo. A gente nunca vai conseguir compreender completamente os propósitos de Deus por meio do coronavírus, mas alguns desses propósitos estão claros na palavra de Deus. Isso é sobre esses que ele vai falar. Porém, quando Paulo fala sobre o conhecimento de Deus inescrutável, insondável, inumerável, ele está escrevendo isso em Romanos capítulo 11. E no final do capítulo, então existem 11 capítulos que falam sobre coisas que Deus revelou. E, ao final desses 11 capítulos, nós temos ali a afirmação de que não dá para saber tudo, mas muita coisa nós conseguimos aprender sobre Deus e também sobre o coronavírus. Piper vai apresentar 6 caminhos, 6 respostas à pergunta: o que Deus está fazendo através do coronavírus. Ele poderia falar muito mais, nós poderíamos escrever muito mais páginas, mas certamente isso já nos ajuda. O capítulo 6 agora, propriamente, ele tem como título Ilustrando o Horror Moral. Então, o que Deus está fazendo através do coronavírus? Ele está ilustrando o horror moral. Em poucas palavras, esse capítulo vai nos ensinar que Deus, através do coronavírus, ele está mostrando, por meio de um sofrimento físico, o quão terrível é o horror moral, o quão terrível é o pecado. Isso, irmãos, porque todo o sofrimento, todo o mal que nós passamos no mundo só existe porque o pecado entrou no mundo.
E a grande questão é, mas o pecado é um mal moral, é uma questão espiritual. Enquanto que a dor, a enfermidade, a doença são questões físicas. Por que nós somos punidos no físico de um problema e de uma situação moral, de uma situação espiritual? Por que a gente sofre no corpo aquilo que a gente pratica no espírito? É mais ou menos essa questão que ele levanta. E Piper vai dizer o seguinte: Deus ilustra, através do sofrimento físico, através da questão física, o quão grave é as nossas ofensas diante de Deus no aspecto moral e espiritual. A morte e a condenação ao inferno é uma condenação espiritual, é um sofrimento eterno espiritual. E os juízos de Deus que nós sofremos no tempo presente, eles não são o juízo definitivo de Deus. Algumas pessoas gostam de dizer assim, o inferno é aqui e o agora. Isso porque nós sofremos no aqui e no agora. No aqui e no agora nós recebemos alguma ilustração do que será a ira vindoura, do que será o juízo de fato de Deus, o juízo completo do Senhor sobre o pecado. Então, a primeira resposta sobre o que Deus está fazendo através do coronavírus é ilustrando de maneira física o horror moral e a feiura espiritual do desdenhoso pecado. Então, ele parte da questão, o pecado é o motivo de toda miséria humana. Desde a queda humana, no pecado até os dias de hoje, a história, mesmo com todas as suas maravilhas, é uma esteira transportadora de cadáveres. Olha que linguagem forte. A história é uma esteira transportadora de cadáveres. Tudo que existe é morte, irmãos. A segunda geração de pessoas, os filhos de Caim e Abel, já fez com que a humanidade se tornasse pelo menos aí 25% homicida. 25% homicida. Quando Caim mata Abel, e nós temos o registro da existência de Adão, Eva, Caim e Abel, você já tem aí um índice altíssimo de homicídio, e de lá para cá, o mundo, ele jaz no maligno, ele está morto, ele está enterrado. A história depois do pecado, ela vive essa consequência. A queda é um juízo de Deus. E é um juízo de Deus sobre os seus filhos. Irmãos, isso é importante nós afirmarmos de maneira devida. Romanos, capítulo 8, verso 32, nos diz assim: nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós também gememos, nós também sofremos as consequências do pecado na era presente. A doença, a dor, o sofrimento, a perseguição, tudo isso nós sofremos. Não como um juízo definitivo de Deus. E aí Piper diz, isso é para a purificação e não uma punição. Com relação aos cristãos, essa é a diferença. Mas cristãos são atingidos por tsunami. Cristãos são mortos em ataques terroristas. Cristãos também pegam coronavírus. E aí Romanos 8.1 diz, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, como conciliar as duas coisas? Se, uma vez que fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, como que a gente continua sofrendo e o texto diz que já não há mais condenação? É porque para os cristãos o sofrimento não é punição, o sofrimento não é juízo, ele é purificação. Pode ser disciplina do Senhor, pode ser o Senhor cuidando dos cristãos como filhos e tratando-os devidamente. O texto, então, o cerne aí da resposta, da primeira resposta do que Deus está fazendo através do coronavírus é que o mal físico é uma parábola, é um drama, uma sinalização que indica o traje moral de rebelar-se contra Deus. Deus amaldiçoou o mundo físico para que os horrores físicos que vemos ao nosso redor, nas doenças, nas calamidades, se tornassem uma ilustração vívida de quão horrível é o pecado. A dor física é a trombeta de Deus gritando altíssimo para nós, para nos dizer que algo está horrivelmente errado no mundo. A doença e a deformidade são ilustrações de Deus no reino físico de como é o pecado no reino espiritual. O pecado contra Deus é assim, é como o coronavírus. É feio, é horrível e, na verdade, é muito mais perigoso do que o coronavírus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, e que faça você entender um pouco mais sobre os propósitos de Deus com o coronavírus, o que Deus está fazendo através dessa doença. Deus te abençoe.